Bolsonaro está conseguindo unir o país, unindo todos contra ele. O Estadão, um dos símbolos da imprensa conservadora, está alinhado com a Folha, que é progressista e tido pelo Bolsonaro como comunista. O jornal Estado de São Paulo, o Estadão, tem uma longa tradição conservadora e nunca foi adepto de teses progressistas. Mas os seus editoriais têm sido cada vez mais críticos ao presidente. Mesmo entre os conservadores, o presidente vem perdendo apoio. O título desse editorial é O Presidente Sem Freios. E o jornal afirma: como agora se tornou muito claro, o presidente Bolsonaro integra ativamente essa máquina de desestabilização da democracia. Em um pronunciamento feito há uma semana, Bolsonaro, a título de apresentar provas das alegadas fraudes nas urnas eletrônicas, mentiu diversas vezes e usou informações comprovadamente falsas para basear suas denúncias contra o sistema de votação. Na mesma ocasião, apresentou-se como vítima de um complô das cortes superiores. O final é ainda mais enfático. Quem está fora dessas 4 linhas constitucionais é Bolsonaro, ao fazer ameaça explícita de golpe de Estado, declarando com todas as letras que pode atropelar a Constituição, caso não seja feita sua vontade. Para completar, Bolsonaro, como valentão de briga de rua, declarou que a hora dele, Alexandre de Moraes, vai chegar. Sem freios, o desgovernado Bolsonaro só vai parar ao colidir contra o muro das instituições democráticas. Que esse muro aguente o tranco. O jornal Folha de São Paulo colocou um editorial na primeira página. Isso é raro e mostra a gravidade do momento. O título do editorial da Folha é Ensaio de Ditador. A opinião do jornal é muito crítica e afirma: Jair Messias Bolsonaro é um presidente contra a Constituição, comete desvarios em série na sua fuga rumo à tirania e precisa ser parado pela lei que despreza. A loucura e a método na sequência de investidas contra a democracia e o sistema eleitoral, ao passo que o país é duramente castigado pela ausência de governo. São demasiadas horas perdidas com mentiras, picuinhas e bravatas, enquanto brasileiros adoecem, morrem e empobrecem. E no final, a Folha aponta outras responsabilidades. Falta ao procurador Augusto Aras perceber que a vaga que ambiciona no STF de nada valeria em um regime de exceção. Ao deputado Arthur Lira que a pusilanimidade de hoje não seria recompensada com mais poder em uma ditadura. A deliberação sobre os pedidos de impeachment torna-se urgente. Da mesma maneira, os achados e conclusões da CPI da pandemia devem desencadear a responsabilização do presidente. A Procuradoria cumpre exercer a sua prerrogativa de acionar criminalmente o chefe do governo. A inação de Aras e Lira põe em risco a democracia. É preciso reagir, até pela própria sobrevivência. Ciro Gomes falou de Bolsonaro no melhor estilo Ciro Gomes. Ciro, e como é que você está vendo essa possível tentativa de melar as eleições caso o voto auditável não passe? Como é que você vê isso? Você sabe, cachorro desdentado costuma compensar a sua impotência e fragilidade com zoada, com latido, com barulho e tal. Mal comparando, é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Essas expressões de arrogância, metendo militar no meio, esse Braga Neto, que é um bosta, me permita dizer com essa expressão mesma, porque nós precisamos desmoralizar esse tipo de gente.
A gente tem que dizer o seguinte: quem vem contra a democracia brasileira será tratado como o que ele é, um bosta. Percebe assim? Então, ninguém tem medo disso, isso é cachorro sem dente, mas nós vamos ter que dizer isso com toda clareza. Então, General Braga Neto, se meta a enfrentar a democracia brasileira, se meta a proibir o nosso povo de mandar no seu próprio nariz, se meta a impedir as nossas eleições, que você vai ver a lição que você vai tomar. Até o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, tem elevado o tom de seus pronunciamentos. Nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Grandes empresários de diversas tendências ideológicas fizeram um manifesto a favor das eleições. Afinal, eles temem o risco de golpe e suas terríveis consequências financeiras. E o Bolsonaro? Continua sendo ele mesmo. Segue xingando e diz que não ofendeu ninguém. Não estou atacando o Supremo Tribunal Federal. Até no dia de ontem, a nota do senhor excelentíssimo ministro presidente do Supremo, ele falou que, de acordo com matérias da mídia, o presidente ataca o parlamento. Olha, quem busca informações junto à mídia já está desinformado. Não ofendi nenhum ministro do Supremo. Apenas falei da ficha do senhor Barroso. Eu gostaria de lembrá-lo de fazer a sua inscrição no canal do YouTube e continuar nos acompanhando nas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado pela sua atenção.